Sejam muito bem-vindos à conversa atual. O Francisco Brito foi eleito este fim de semana presidente da ANAFRE, a Associação Nacional de Freguesias. É o nosso convidado esta semana. Antes de mais, muito obrigada, seja bem-vindo. Francisco Brito é presidente da União de Freguesias de Évora. É a primeira vez que temos um rosto do Alentejo à frente da ANAFRE. Que significado é que isto tem? É verdade, muito obrigado pelo convite. A ANAFRE nunca tinha sido presidida por alguém do Alentejo. Isto é uma mensagem não só para o Alentejo em si, mas acima de tudo também para o interior do país. Claro que a ANAFRE representa todas as freguesias, eu representarei todas as freguesias, mas é importante também dar sinais ao interior que o interior também conta, que o interior também é ouvido e que o interior, e particularmente o Alentejo, também está nos lugares de decisão e de representação da população. É fundamental esta visibilidade também, porque quer queiramos, quer não, os olhos de alguma forma ficam mais direcionados para o nosso Alentejo e eu acho que isso também é positivo para nós. A desertificação e o envelhecimento da população são, infelizmente, características do interior do país e, nomeadamente, do Alentejo, que é no Alentejo que estamos. Quer isso dizer que os desafios das freguesias ainda se tornam maiores? Os desafios das freguesias são mesmo muito grandes, particularmente porque as freguesias servem diretamente a população, são as autarquias de proximidade, mas constroem essa proximidade muitas vezes sem meios, ou com muito poucos meios. E isso torna esta tarefa mais complexa. Aquilo que defendo e que a ANAFRE defende é que deve haver também uma capacitação das freguesias nesse sentido, não só para conseguir servir melhor dentro das competências que já têm, mas também para ajudar a resolver problemas do país. Porque nós hoje falamos da desertificação, como também falamos, e que particularmente aqui no nosso Alentejo sentimos muito, por exemplo, os problemas aditivos, problemas que têm a ver com a saúde mental, e efetivamente as freguesias podem dar esse apoio. Muitas delas já dão, mas dão sem estarem mandatadas para tal. Não têm competências atribuídas do ponto de vista social, não têm transferências de verbas, nem de qualquer outro tipo de recursos. E numa época em que se discute precisamente esta transferência de competências que houve do Poder Central para os municípios, faz sentido nós também falarmos sobre este tema, porque as freguesias têm efetivamente uma porta aberta para a população e principalmente quando nós falamos de temas mais difíceis do ponto de vista social, nós sentimos isso, nós presidentes de junta, sentimos que as pessoas efetivamente vão à nossa porta, entram na junta de freguesia e tentam uma solução para os seus problemas. E sendo que os municípios, as câmaras municipais, têm essa noção? É complexo responder a essa questão, porque os municípios são muito diferentes uns dos outros, também têm muitas escalas e a nível de proximidade também têm realidades distintas. Eu creio que os serviços sociais dos municípios, de forma geral, entendem que a resposta tem que ser uma resposta de proximidade. A experiência que eu tenho diretamente com Évora é que os serviços do município percebem que nós conseguimos ter, em alguns setores mais específicos da questão social, uma proximidade muito efetiva das pessoas. Mas só a nível social ou também noutras áreas? Não, noutras áreas também, certamente. A questão aqui tem a ver muito com esta área que levantou várias questões de resposta ao município. Eu creio que as freguesias podem responder. Mas também podemos falar, nomeadamente, da habitação e do acesso a ela, que temos no nosso país um problema grave do acesso à habitação e até mesmo em territórios do interior do país, onde existe desertificação, mas também existe problemas de acesso à habitação. E as juntas de freguesia podem ajudar nas suas diferentes escalas, conseguem efetivamente promover o acesso à habitação se tiverem as ferramentas adequadas. E por isso também reivindicamos que devemos ter acesso a fundos europeus, que é uma realidade que as juntas de freguesia não têm. Essa tem sido, de resto, uma das reivindicações da ANAFRE. Que importância é que tem o acesso a estes fundos comunitários para as freguesias? O que é que as freguesias podem fazer com o acesso a estes fundos comunitários? podemos responder aos problemas do país, isto de forma genérica. Particularmente, e continuando com o tema da habitação, poderemos promover reabilitação de património, seja ele do Estado ou seja ele adquirido. Neste momento, a maior parte das freguesias não tem este nível de capacidade. Falamos de freguesias que, na sua maioria, têm orçamentos muito baixos, têm execuções de praticamente 100%, ou seja, não conseguem criar almofadas financeiras para poder fazer investimentos maiores, e isto faz com que
não possam adquirir lotes, não podem adquirir habitações, não podem promover empreitadas porque não têm qualquer tipo de financiamento para isso, mesmo que consigamos negociar com o Estado a afetação de património público às freguesias, depois não temos capacidade neste momento, a maior parte das freguesias não tem capacidade de poder promover as obras necessárias. E é por isso que precisamos dessas ferramentas, porque com essas ferramentas poderemos tirar uma grande pressão que existe neste momento no Estado, portanto, no Poder Central, no IRU e também nos municípios. E os municípios, do seu ponto de vista, estão disponíveis para deixar essa responsabilidade para as freguesias? Ou seja, até onde é que vai a responsabilidade de um e até onde é que vai a responsabilidade do outro? É uma discussão que vamos ter com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Assembleias Municipais. Precisamos de discutir não só esta questão, mas também a matriz de competências, porque já é hora de, efetivamente, fazermos uma leitura sobre a experiência acumulada que os municípios e que as freguesias têm para percebermos realmente se estamos no quadro de competências adequado ou não. Mas eu creio que os municípios ganham em trabalhar com as freguesias. Haver uma grande centralização do poder não ajuda ninguém, não ajuda as instituições, que depois têm problemas de gestão interna, muitos municípios sentem isso, e também não ajuda a população, porque as respostas depois não chegam. Acredito que muitas freguesias precisam de crescer em termos de dimensão para conseguir efetivar a proximidade. Sem recursos, sem pessoas a trabalhar nas freguesias, sem competências, nós não temos uma proximidade efetiva. Por isso precisamos de crescer um pouco. Da mesma forma que há municípios em que se perderem ligeiramente um pouco da sua dimensão, porque ganharam uma grande dimensão com esta transferência de competências e a maior parte não estava preparado para tal, também ganha em eficácia. Por isso acreditamos que pode haver aqui um balanço, mas é um caminho que vamos fazer naturalmente com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e com a Associação Nacional de Assembleias Municipais. Ora, já que percebemos que os meios financeiros são determinantes para o trabalho que as freguesias podem desenvolver, falou-me na questão do acesso a fundos comunitários, essa questão que tanto tem sido falada, mas depois podemos também falar da revisão da Lei das Finanças Locais. Também aqui uma reivindicação antiga, mas que continua a ser uma exigência por parte da ANAF e por parte das freguesias. Continua, temos um compromisso reivindicativo, por assim dizer, de continuar com essa frente de reivindicação. No fundo, a Lei das Finanças Locais, neste momento, tem um problema do ponto de vista do modelo como é calculado o financiamento para as freguesias. E é injusto do vosso ponto de vista? É injusto do nosso ponto de vista, porque há muitas realidades neste momento no nosso país e nas diferentes freguesias e que não ficam refletidas neste modelo de financiamento. Por outro lado, também reclamamos que exista uma maior percentagem de verba transferida para as freguesias, onde também poderemos discutir a base de incidência. Neste momento incide sobre aquilo que é a coleta fiscal do Estado. Mas também poderemos discutir essa matriz, poderemos assumir que existe outra forma de cálculo, desde que as freguesias não percam financiamento, pelo contrário ganha, porque o investimento nas freguesias, esta transferência de verbas, é um investimento mais concreto no território. Eu penso que será perceptível por todos aqueles que nos escutam e que nos veem nesta entrevista que as autarquias locais, particularmente as freguesias, quando gastam dinheiro efetivamente a resolver o problema das pessoas. E é bem gasto, como se costuma dizer. Gasto. Por isso, todo o dinheiro que o Estado possa transferir para as freguesias nunca será mal gasto, será sempre um investimento. E cá está, é essa proximidade com as populações que fará também naturalmente toda a diferença. Falemos também da reforma do Estatuto do Eleito Local, uma outra matéria que está em cima da mesa. O que é que isto vai trazer de novo e, ao fim e ao cabo, que vantagens é que isto vai ter para os eleitos das freguesias? Acima de tudo, dignidade. E dignidade porque o nosso Estatuto do Eleito Local não prevê um conjunto de compromissos que o Estado deve assumir também para com aqueles que entregam o seu tempo, a sua vida a servir à missão pública, portanto ao serviço público. Se nós pensarmos que as freguesias têm um quadro legal de obrigações muito grande, existe muita responsabilidade legal para os eleitos e temos, nomeadamente, tesoureiros de junta de freguesia a receberem cerca de 200 euros por mês para assumirem responsabilidades que muito facilmente podem
enfim, dar em situações, nomeadamente questões que têm a ver com o Tribunal de Contas e que podem até obrigar a que os próprios despendam de valor próprio, seu, para efetivar pagamentos de situações que o Tribunal de Contas pode levantar. E com isto não estou a falar de questões que, enfim, que entram dentro do foro da ilegalidade, porque, enfim, por alguma questão em específico. Entre mesmo dentro das questões que hoje em dia é muito fácil para qualquer freguesia não ter capacidade de efetivamente responder com muita exatidão. E isto é aquilo que se passa no território nacional. E acaba Falta também por afastar capacitação. as próprias pessoas para enverdarem por este caminho e por estarem disponíveis para, por exemplo, integrarem listas para as juntas de freguesia. Exatamente. Esse é também um problema ou não? Existe efetivamente esse problema. As pessoas que se entregam à causa pública, que concorrem nas listas, que concorrem a estes lugares... Ou não se sentirem valorizadas? Mas entregam muito de si. E a verdade é que, por qualquer coisa, hoje são questionadas. E não falo só da opinião pública e das questões que nós vamos assistindo, até pelos populismos. Falo mesmo destas questões legais. A quantidade de leis que nós temos que cumprir é enorme. E a maior parte das freguesias e das pessoas não está preparada para isto, porque, efetivamente, é preciso ter uma entrega muito grande que muito dificilmente as pessoas conseguem também ter. E é por isso que a ANAF também vai continuar a investir na capacitação. Vamos reforçar a formação, não só para autarcas, mas também para os recursos humanos das freguesias, que entregam muito às freguesias e que muitas vezes também não puderam ter a formação devida para as competências que fazem cumprir nestas freguesias. Ora, já aqui falámos do financiamento das freguesias, falámos também do estatuto do eleito local. Que outras prioridades é que a ANAF traça para os próximos 4 anos, para este mandato para o qual foi eleito este fim de semana em Portimão no congresso que decorreu? Temos um conjunto de reivindicações e de trabalho que vamos também fazer, por exemplo, do ponto de vista da lei eleitoral e que tem sido levantado até pelos municípios, tendo em conta a construção de maiorias para que se consiga governar. Vimos que há câmaras que têm dificuldade em governar pela a distribuição de poder que existe e as freguesias são muito apontadas como um exemplo a seguir neste caminho. A verdade é que há freguesias que não têm executivos constituídos por esta altura. As eleições foram a 12 de outubro e neste momento, em fevereiro, não conseguimos ter alguns executivos em funções. Mas o que é que está a falhar para que isso aconteça? Entendimentos. Mas quando se fala deste ponto, fala-se precisamente da lei eleitoral. Então, se os municípios têm interesse em olhar para a lei eleitoral e perceber realmente se o exemplo das freguesias é o exemplo a seguir, nós, por outro lado, também temos interesse em resolver estes problemas que vão existindo em território nacional, garantindo naturalmente a oposição, garantindo que os resultados eleitorais e a escolha das populações é integralmente respeitado, mas também é preciso conseguir gerir as juntas de freguesia. É preciso conseguir as maiorias que garantam essa gestão do dia-a-dia sem que se esteja constantemente a parar processos, porque senão as populações também sofrem naturalmente. Como aqui já disse, foi eleito este fim de semana no congresso que decorreu em Portimão. A votos foi apenas uma lista, a sua. Foi negociada entre 3 partidos, PSD, PS e PCP. Foi importante o casamento entre estas 3 forças políticas, tendo em conta o trabalho também que a própria ANAF se propõe fazer no futuro? Sim, é fundamental. É, aliás, um princípio fundacional da ANAF. A ANAF sempre foi a votos com lista única, multipartidária, e isto é a única forma que garante que a ANAF consiga efetivamente representar todos ou representar a larga maioria. Eu diria mesmo que representa todos, porque a proposta que é consensualizada com estes diferentes espectros políticos é uma proposta que dificilmente não representaria a totalidade. Acrescentaria só que também houve negociação com as forças independentes, também são expressivas dentro da ANAF e por isso o acordo, apesar de ser assinado pelos 3 partidos, mas também reflete aqui a intenção de continuar a ter as forças independentes nos órgãos da ANAF, como acontece desde o Conselho Diretivo até ao Conselho Geral. Portanto, todos os órgãos têm representação das forças independentes. E isso pode fazer a diferença no trabalho que a ANAF pensa desenvolver no futuro?
Faz toda a diferença, porque a ANAFRE, acima de tudo, para ter força política, precisa ter um entendimento muito vasto, precisa de ser muito representativa. É importante também dizer que um dos objetivos que temos para o mandato é conseguir diminuir a percentagem de freguesias que não são associadas. É importante que a Associação Nacional de Freguesias consiga ter como associadas a maioria das freguesias, mas a grande maioria efetivamente, porque neste momento há um terço de freguesias que ainda não é associada e também nos cabe a nós mostrar que através do trabalho que vamos desenvolver faz sentido ser associado da ANAFRE. E isso também é uma mensagem importante para as freguesias. E qual é a vantagem de ser associado da ANAFRE? Por um lado, já agora também para quem nos vai ouvir. Claro que sim. Para além das questões de capacitação, da formação, há também a questão da defesa dos direitos das freguesias. As conquistas que a ANAFRE consegue para todas. E a verdade é que as freguesias que não são associadas têm os mesmos ganhos. Mas também existe aqui um lado que tem a ver precisamente com esta força política que nós precisamos ter. E quantos mais associados nós tivermos, mais força política temos. Portanto, mais ganhos vamos conseguir e mais rapidamente. É importante também que as freguesias que não são associadas tenham esse conhecimento. Por outro lado, temos também a questão dos protocolos, nomeadamente com os CTTs. Há muitas freguesias que têm postos de CTT, há muitas freguesias que, não sendo associadas, os têm e não ganham nada por ter esses postos de CTT, ou o valor que ganham é muito baixo. As freguesias que são associadas da ANAFRE têm uma comparticipação financeira que faz com que tenham alguma, enfim, no fundo, os seus gastos, de alguma forma, comparticipados. E isso também é importante. Portanto, todos estes protocolos que são estabelecidos e que vão ser estabelecidos também são importantes para as associadas. Portanto, só há vantagens nas freguesias serem associadas. E em relação ao Governo, qual é a postura que esta nova equipa da ANAFRE pensa adotar durante este mandato? Porque a cooperação é fundamental, não só com os municípios, mas também com o Governo. A ANAFRE é reivindicativa e vai continuar a ser reivindicativa, exigente e com perfil reformista, mas, acima de tudo, um perfil construtivo. Com a apresentação de propostas concretas. Com a apresentação de propostas concretas. Fiz questão de referir isso já várias vezes nestes últimos dias, porque esse caminho é fundamental. Aquela que é a indicação que eu tenho do nosso Ministério, que nos tutela, é que efetivamente há disponibilidade para revermos estas leis fundamentais para as freguesias, de olharmos também para a possibilidade de ter um código autárquico, e isso também me dá esperança que vamos ter aqui um caminho de construção, lado a lado. Vamos ter, naturalmente, agora um conjunto de reuniões importantes de trabalho que, enfim, não estão a ser já marcadas pela realidade que vivemos no nosso país. Por isso estamos aqui também a necessitar de acorrer às necessidades enormes que o nosso país tem em termos de recuperação, e depois então vamos iniciar este trabalho. E eu aproveito também para deixar uma mensagem muito concretamente para as populações afetadas e particularmente para os autarcas de freguesia que veem os seus territórios completamente devastados, e dizer que a ANAFRE está solidária, eu estou solidário, e que temos neste momento a rede solidária de autarcas já a funcionar. Anunciei-a no passado sábado que iríamos retomar esta rede e iríamos voltar a pô-la em funcionamento assim que tomámos posse. Ainda no domingo fizemos trabalho junto dos serviços para que pudesse ser possível, e na segunda-feira ela já estava em funcionamento. Portanto, é também uma primeira ajuda que a ANAFRE presta aos autarcas, e esta rede permite que, através dos serviços da ANAFRE, os autarcas que tenham necessidades no seu território contactem a ANAFRE e indiquem quais são as necessidades que têm. Os autarcas que têm disponibilidade de ajudar, contactem a ANAFRE e digam em que é que podem ajudar, e a ANAFRE coloca estes autarcas em contacto direto também para que depois a resposta seja mais rápida. Voltando ainda ao Governo, tivemos no Congresso o Secretário de Estado da Administração Local. Houve assim algum compromisso em concreto ou não? Houve um compromisso que deixou-me particularmente feliz, que foi de as juntas de freguesia passarem a ter rádios Ciresp no âmbito da proteção civil. Foi algo que reclamámos quando tivemos o apagão do ano passado, porque muitas freguesias ficaram sem comunicações, ficaram sem poder ajudar as populações e sem poder contactar diretamente a estrutura local de proteção civil. Por isso é fundamental que tenhamos comunicações nas alturas mais críticas, e neste momento os autarcas que estão no terreno
em que ainda não há comunicações sentem precisamente esta carência e por isso termos os rádios Ciresp vai ser fundamental também para que possamos debelar todas estas situações. Claro que temos que ir para além disto. Em termos de proteção civil, as juntas de freguesia podem também ser muito mais eficazes se tivermos também mais algumas ferramentas. Vamos também propor que as juntas de freguesia possam ser equipadas, ou pelo menos tentarmos que exista um financiamento ou nacional ou europeu para que as juntas de freguesia possam ser equipadas com geradores ou com baterias que possam também não só ajudar nestas situações quando existem apagões ou situações como esta que infelizmente vivemos e que podem efetivamente ser repetíveis no futuro. Não o queremos que sejam, mas podem acontecer e precisamos estar preparados para isso. As juntas de freguesia têm que poder funcionar. A nossa conversa está mesmo a chegar ao fim. Francisco Brito, se lhe perguntasse que marca é que quer deixar ao longo deste mandato à frente da ANAFRE, qual é? Eu, particularmente, quero chegar ao Congresso daqui a 4 anos e que as reivindicações dos autarcas não sejam as mesmas que eu tenho ouvido nos últimos anos. Isso quer dizer que nós conseguimos trabalhar para resolver os problemas que os autarcas têm neste momento e conseguimos olhar mais para a frente, olhar para o futuro e pensar as freguesias de outra forma. Espero sinceramente que as freguesias tenham uma escala diferente de competências e de ferramentas ao seu dispor. Francisco Brito, Presidente da ANAFRE, foi um gosto. Muito obrigada. A Conversa Atual está de regresso na próxima semana, naturalmente com outro convidado.